Dados do Ministério da Educação e do INEP apontam que as escolas brasileiras têm registrado aumento de alunos com deficiência, mas que 94 em cada 100 profissionais não são capacitados para atendê-los. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Raquel Leonor, que é psicopedagoga e que está conosco direto de BH, para a gente falar desse assunto importante. Boa noite, Raquel. Como lidar com essa demanda em crescimento? E aí a gente considerando que 94% dos professores regentes não têm a formação continuada sobre educação especial, a modalidade da educação básica. Boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Então, essa questão dos profissionais, né, da rede pública e particular é grave. Por quê? Não tem informação adequada, a maioria, né, a grande parte, e os que têm não têm acesso a materiais, que seja especificamente para quem está ali com ele, para o aluno que ele está recebendo, devido à diversidade das necessidades especiais de cada pessoa. Então, assim, não é só a capacitação dos professores, é a capacitação desses professores, de todos, né, de todos os envolvidos na educação, toda a comunidade que está ali precisa ser capacitada, precisa ter recursos, né, e é uma ideologia inteira que precisa ser adequada para conseguir receber esse pessoal aí, que precisa vir sim para as escolas. Eles não podem ficar dentro de casa, escondido ou em manicômios, como era feito antigamente. Raquel, além disso, mais de 47 mil escolas brasileiras, isso com dados, né, já publicados, ou 47% dessas instituições não tem nenhuma acessibilidade, o que piora ainda mais essa situação, né? Isso. A acessibilidade, essa parte é uma coisa assim, que você pode perceber a dificuldade disso em todos os ambientes, não só no ambiente escolar, mas em todos os ambientes que a gente entra, públicos e particulares, né? Você vai perceber que tem uma deficiência dessa acessibilidade. Por que tem essa dificuldade ainda? Como antes essas pessoas estavam segregadas, elas estavam separadas da sociedade, a gente construiu todas as escolas, estruturas sem pensar nisso. E agora, isso precisa ser revisitado e reconstruído. Então, tem esse movimento que a gente começa a perceber algumas rampas em lugares que não tem como passar um cadeirante, mas tem ali o início da semente de que ali precisa ter um espaço que caiba uma cadeira de roda, que com a pessoa com deficiência visual não caia, não tropece, passar por ali. Enfim, e várias coisas, né? Elevadores, essas coisas vão precisar ser agregadas, né, nessas estruturas das escolas e de todos os ambientes, para dar o acesso mesmo, né? O acesso que todos têm direito. Raquel, falando sobre inclusão, você citou a questão da inclusão, da educação especial, qual que é a diferença aí, só para a gente, quem está em casa, entender bem, qual a diferença entre essa educação especial e essa educação inclusiva que precisa acontecer? Então, vamos fazer de um jeito bem claro. Ó. Aqui dentro do consultório, aqui, né, psicopedagógico, eu recebo o meu paciente e eu atendo ele exatamente no que ele precisa individualmente ali. Vamos supor, se é uma pessoa que tem dificuldade de leitura, eu vou entender qual é a dificuldade de leitura dessa pessoa e dar para ela as possibilidades ali para ela desenvolver essa leitura dela. Ok? Então, eu estou dando uma atenção específica para essa pessoa. Isso pode acontecer também nas escolas, né? Que tem as salas específicas para esse atendimento individual. A inclusão é uma coisa que não é só do deficiente. A inclusão é uma coisa social. Todas as pessoas estão incluídas naquele ambiente. Então, quando a gente fala assim, a inclusão dos deficientes, a gente está colocando eles dentro de um lugar, e não, né, como se eu estivesse juntando eles ali, e não falando que eles fazem parte disso. E eles fazem parte. Então, uma pessoa com deficiência visual ensina uma pessoa que não tem deficiência visual, e o contrário também.
isso é estar ali incluído e colaborando um com o outro no processo deles educacional. Isso é muito difícil para os professores e para toda a rede entender, porque muitas vezes acontece o pai fala assim, não vou levar o meu filho não, porque ele tem deficiência, e lá eles vão judiar dele. E o outro pai que tem um filho que não tem deficiência, fala assim, eu não vou levar meu filho porque tem um menino lá com deficiência e eu não quero que meu filho fique ali. Esse é um pensamento muito, muito arcaico que a gente precisa desenvolver. Que quando eu falei que a gente tem que desenvolver essa filosofia da ideia do que é incluir. E isso é uma questão social, de um lado e do outro. Raquel, analisando, e dentro disso que você está falando, a gente analisa e percebe que são entraves sérios, né, para a inclusão, né, para essa educação especial. Claro, obviamente, deve impactar aí na evasão escolar de alguma maneira, né? Isso é muito, muito interessante. Eu sou uma pessoa que tem dislexia. Dislexia é um transtorno específico da leitura, né? Da aprendizagem. E eu conheço quase ninguém que tem dislexia e que tem uma pós-graduação, que estudou, né, fez uma faculdade. Poucas pessoas. Mas não é impossível de acontecer e essas pessoas não tiveram a oportunidade que eu tive, talvez. E é essa oportunidade que a gente precisa passar a pensar em como fazer, como dar essa oportunidade. Por isso que a gente fala da importância do professor entender mais sobre como cuidar, né, da educação do outro, dos seus alunos, para que possa dar acesso, né, e permanência dessa pessoa na educação. Tem um dado que fala desse crescimento, né? Tem crescido o número de diagnósticos de crianças com deficiência em percentuais consideráveis. Claro, daí a necessidade de ampliação das políticas públicas para as escolas, né, oferecidas pelos governos dos estados, dos municípios. Mas não é que tem nascido mais crianças com deficiência, é que os diagnósticos estão mais presentes aí na saúde pública e também na saúde particular, né? Acho que tem que ter esse entendimento também, né, Raquel? Sim, é muito importante. Tem dois fatores aí que colaboram para o aumento. Esse que o senhor acabou de falar, que tem mais acesso aos diagnósticos, então as pessoas estão tendo mais acesso e assim conhece o seu filho, começa já o tratamento e possibilita ele, né, de estar mais tempo na escola, né, e aí tem a coisa que era segregado. Antigamente, uma pessoa com autismo era segregada, ia para os manicônios, não ia para a escola, né? Então, você vê imagens muito difíceis que existem essas imagens de crianças, né? Como os bichinhos nesses lugares e não tinha nem menor condição de desenvolver. Então, o pensamento de agora eu conheço, sim, é autismo, é dislexia, é baixa visão, enfim, o que for. A gente tem agora consciência do que é isso e qual é a linha de tratamento adequada para aquele tipo de CID, vamos colocar E por isso que é importante que os professores e toda a comunidade esteja sempre atentos às novidades, ao que está acontecendo, sempre cuidando dessa informação deles para ele dar mais possibilidades para esses alunos que vão chegar. Sim, e tem que chegar. A escola é um lugar de todo mundo. Cada vez mais. Aqui agora, a gente falando dessa questão da falta de capacitação, muitos profissionais que não estão capacitados, né, tem um número impressionante pelos dados que a gente estava falando aqui agora, mas está previsto em lei, né? Existe aí uma lei que prevê que esses profissionais tenham que estar capacitados para esse atendimento ou não? Isso é algo que ainda não foi colocado em prática? Então, a gente faz as leis, né, para que a gente consiga chegar no ideal. Essa é a realidade, né? A realidade é essa. A gente fabrica as leis e fala assim, esse aqui é o ideal. Esse aqui é o jeito que é o melhor. E aí a gente vai caminhando. Nessa caminhada, surgem essas questões que está acontecendo nas comunidades escolares.
Não, o professor não dá conta de cuidar desse tipo de criança, né? Desse tipo de característica. O que ele tem que fazer? E aí, essa que é a demanda real, sabe? Aí o professor, ele precisa estudar e a comunidade sobre aquela pessoa, sobre aquela situação e dali oferecer. Quer ver um exemplo muito simples? É o seguinte, você lembra que os professores enchiam o quadro? Hoje em dia eles falam assim, não pode encher o quadro não. Aí depois eles falam, não, tem que escrever um pouquinho não. Aí a gente está ampliando as formas de educar. E isso vai acontecer também para essas pessoas com deficiência ou transtorno, né, da educação. Então, é isso que vai acontecer. A gente precisa amadurecer para conseguir cumprir com a lei. Essa não é a única lei da educação que a gente não está cumprindo, são várias. E a gente está caminhando para cumprir. Eu sou o pensamento mais assim, a gente vai conseguir, vamos lá, vamos lutar, que vai dar certo. A gente só espera que isso seja um pouco mais acelerado para que essas crianças tenham toda essa assistência, né? Raquel Leonor, que é psicopedagoga conosco hoje aqui no NTV News. Raquel, quero te agradecer imensamente. Eu sei quanto você é atarefada, né? E você dispôs esse tempo para falar com a gente um pouquinho. Espero que você participe mais vezes conosco aqui na programação da NTV, nos nossos telejornais, viu? Muito obrigado. Falar de educação para mim é o que eu gosto, sempre. Obrigada, viu, pelo convite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para você, Raquel.